respeitamos, porque o país é, em sua grande maioria, católico, né? Enfim, muitos professam a fé católica, e aí tem as questões religiosas aí da Sexta-feira Santa, então as aulas não foram ministradas, né? Então, vamos começar tudo de novo. Só para recordar rapidamente a vocês, ó, esse material eu vou postar hoje, tá? Porque eu ainda coloquei mais algumas coisas, mais algumas informações, e eu coloquei aqui, olha, a parte de independência linear, tá? Que é o que nós vamos estudar hoje, e daí nós vamos fechar esse conteúdo de álgebra, tá? Então, hoje eu vou compartilhar esse material com vocês ao final da aula. Eu vou passar uma lista de exercícios para vocês resolverem, e aí na próxima aula eu vou fazer essa lista de exercícios com vocês, e a gente vai dar fechamento a esse conteúdo de álgebra, tá certo? Aí depois, na outra semana, nós vamos entrar no conteúdo de geometria analítica, propriamente dito, ok? Então, hoje eu vou fechar esse conteúdo. Então, só para lembrar, esse material aí, então, tratava da norma de um vetor, né? Como é que a gente calcula a norma. Aí vimos lá a definição do produto escalar, né? Aí vimos, eu coloquei aqui as propriedades do produto escalar, tá? Coloquei algumas propriedades, isso aqui eu não tinha colocado, mas eu resolvi colocar. Aí coloquei, né, a questão da ortogonalidade, né, quando os vetores são ortogonais. Aí coloquei o produto vetorial, esse aqui a gente já viu, tá certo? Aí coloquei a questão dos vetores unitários, isso aqui também nós já vimos, tá? E aí eu coloquei aqui o produto vetorial na forma de determinante, que foi o que nós fizemos na última aula, né, há 2 semanas, tá? Então, daí eu mostrei para vocês que... Ih, tem um igual aqui, tem que tirar depois. Eu mostrei para vocês que a gente pode escrever, né, o produto vetorial na forma de um determinante. Daí eu queria fazer só um adendo em relação àquela aula, que logo depois eu percebi que eu cometi uma pequena gafe. Na hora que vocês aplicam o determinante, como é que vocês aplicam o determinante de uma matriz 3 por 3? Então, vocês aplicam aquela regra de Sarros, estão lembrados? Então, vocês repetem a primeira coluna, repetem a segunda coluna. E aí, vocês vão fazendo os produtos cruzados, né? Então, o produto cruzado primeiro vai ser o I, o 2, o V3, depois o J, o 3, com V1, né? E assim por diante. Aí, depois vocês fazem os produtos cruzados do outro lado e subtrai. Então, usando aquela regra de Sarros para calcular o determinante, aquela que todos vocês conhecem, aqui vai ficar esse determinante aqui, né, o 2, o 3, V2, V3 na direção I, e aqui vai ficar um sinal de menos. E aí eu equivocadamente na última aula escrevi um sinal de mais. Só que como eu tinha feito no quadro, né, eu não tinha colocado no PowerPoint, eu não sei se vocês chegaram a copiar ou a tirar alguma foto, enfim. Se vocês chegaram a copiar ou a tirar alguma foto do quadro, vocês, por favor, corrijam esse sinal aqui, tá? Esse sinal ele está equivocado. Aqui vai aparecer um sinal de menos. Depois eu fui lá, chequei bonitinho, eu vi que eu tinha feito, né, uma bobagem. Mas, enfim, acontece. Às vezes a gente não presta atenção no que está falando na hora, se dispersa. Mas aí o fato é que se vocês aplicarem a regra de Sarros bonitinho, eu acho que fica até um exercício para vocês fazerem, tá? Tentar demonstrar isso aqui. E de fato, vai aparecer aqui na direção I, esse determinante na direção I, aí vai ficar menos esse outro determinante na direção J e mais esse determinante na direção K, tá legal? Então, vejam que o macete, vocês podem já direto usar essa expressão aqui para calcular o produto vetorial. O macete é escrever os vetores IJK, né, porque o produto vetorial vai te dar outro vetor, perpendicular ao plano formado por esses dois caras aqui, ó, o I e V. Então, aí é só vocês escreverem os determinantes, ó, então na direção I, que é a primeira coordenada, vão aparecer as coordenadas 2 e 3. Na direção J, que é a segunda coordenada, vão aparecer as coordenadas 1 e 3. E na direção K, que é a terceira coordenada, vão aparecer as coordenadas 1 e 2, tá? Eu vou passar os exercícios para vocês fazerem, vocês vão treinar, tá? Se vocês fizerem a leitura lá no livro, vocês vão ver direitinho essa expressão e vão ver que lá o sinal é menos e mais, tá? Eu me equivoquei aqui. Tá bom? Aí, coloquei aqui um exemplo
que depois eu queria que vocês tentassem fazer aí bonitinho, ó, coloquei aqui os vetores U e V, aí eu atribuí coordenadas a esses vetores, e daí eu coloco aqui, né, o produto vetorial desse cara aqui, então você coloca os vetores IJK, né, as coordenadas do vetor U e as coordenadas do vetor V. Se vocês fizerem esse produto vetorial, vocês vão chegar aqui, ó, nesse vetor aqui, tá? E, novamente, se alguém copiou, tirou foto daquela aula, vocês vejam direitinho, porque eu troquei um sinal. O produto vetorial tem disso, né? A chatice do produto vetorial, digamos assim, é com relação a esses sinais, né? Tem que estar muito atento com o sinal de mais, sinal de menos. Se eu com um sinal algébrico, você já vai ter outro vetor completamente diferente, tá certo? Então, tem que só tomar cuidado com isso daí. Então, começa a minha aula fazendo esse adendo, tá? Então, por favor, se vocês têm alguma coisa do material da última aula, corrijam, tá? Mas hoje eu vou mandar esse material aqui, que tá bonitinho, perfeitinho. Vou só tirar esse igual aqui que ficou sobrando aí, que veio de gaiato, mas aqui tá bonitinho, tá tudo certinho, tá bom? Bom, aí no mais, daí é claro, né? Como eu fiz a correção no produto vetorial, como aqui tem um sinal de menos, aí lá no produto misto, que nós vimos também na última aula, aqui também vai ser um sinal de menos, né? Obviamente, tá? Porque lembram, nós fizemos isso aqui na última aula. Da onde que vem esse produto misto? O produto misto, ele é dado pelo produto escalar de um vetor com outro vetor que é resultado de um produto vetorial. Tá? Então, vejam, primeiro, ó, eu resolvo esse produto vetorial, então tem uma hierarquia aqui na ordem das coisas. Primeiro, eu vou resolver este produto vetorial. Então, vou pegar o meu vetor U e vou multiplicar pelo resultado do produto vetorial, né, conforme a equação que eu mostrei aqui, né, anteriormente, no slide anterior. Aqui eu só troquei as coordenadas, né, porque agora vai ser V por W. Aqui era U por V, mas enfim, só troquei as coordenadas, porque depois eu vou multiplicar por U. Mas V por W, então, vai ser isso daqui, né, com sinalzinho de menos, não sinal de mais, menos. E aí depois a gente vai fazer o produto escalar. Quando eu faço o produto escalar, aí eu lembro, né, que produto escalar, ele só está definido para vetores que são paralelos, né? Vetores que são perpendiculares, o produto escalar ele não está definido. Então, eu vou multiplicar somente aqui coordenada I, componente I com componente I, componente J com componente J e componente K com componente K. Tá? Qualquer outra coisa diferente disso, né? Por exemplo, I escalar J, I escalar K vai ser igual a zero, nós já vimos. Né? Então, daí, olha, vai ficar o seguinte, vai ficar I escalar I, que vai dar coordenada U1, e J escalar J, que vai dar a coordenada U2, e K escalar K, que vai dar a minha coordenada U3, tá bom? Aí, no final, vai ficar esse cara aqui, tá? Que é semelhante ao que eu apresentei para vocês no quadro, a menos desse sinalzinho aqui, esse bendito sinal que eu coloquei lá, o mais não é menos, tá bom? E aí, isso aqui vocês podem escrever na forma desse determinante aqui, tá? E isso vai te dar o quê? Um número, né? Lembrando que o escalar vai te dar sempre um escalar. Tá? Então, termina essa parte aí fazendo esse adendo. Aí nós vimos a questão das combinações lineares, né? Então, só recapitulando rapidamente, a combinação linear, né, de um vetor W em Rn é dado que, né, por A1V1 mais A2V2 mais pontinho, pontinho, ARVR, né? Então, ele pode ser escrito dessa forma, então a gente diz que ele é uma combinação linear desses vetores aqui, V1, V2, pontinho, pontinho, VR, tá? E quem são esses caras aí, A1, A2, A3? Eles são escalares, né? Eles são chamados coeficientes da minha combinação linear. Aí a gente viu, né, que é uma combinação linear no R2, tá certo? Então, você escreve aqui usando os vetores unitários canônicos, né? O 4, 3 é 4 vezes o vetor 0, mais 3 vetor 0, 1. A gente já fez bastante isso. Aí fizemos um exemplo aqui para o R3. E aí fizemos aqui alguns exercícios que trabalhavam o seguinte assunto, né? Eu te dava um vetor, te dava os vetores de base, né? Por exemplo, os vetores V1, V2 e V3, e pedia para você escrever o vetor V como uma combinação linear desses outros três aqui. Então, daí, ó, vocês escreviam um sistema de equações, né?
E vejam que esse sistema é um sistema linear, né? Cujo número de equações vai ser determinado pela dimensão do espaço, tá? Então, no caso aqui, são vetores de 3 coordenadas, então vocês vão cair em equações de 3 coordenadas. Nós fizemos esse exemplo aqui, e daí achamos, né, os valores dos coeficientes. Então, o objetivo aqui é achar os valores dos coeficientes. Uma vez que você acha os valores dos coeficientes, então você pode escrever o vetor V da seguinte forma, ó, 2 vezes V1 menos 4V2 menos 3 meios de V3, né? Porque eu encontro esses coeficientes ao resolver o meu sistema linear, tá bom? Então, é assim que a gente descobre como escrever um vetor como combinação linear de outros vetores, tá bom? Nós fizemos esse, aí nós fizemos esse aqui também, né? Eu até fiz no quadro, tá? Essas soluções aqui, deixa eu pontuar uma coisa para vocês. Essas soluções, eu peguei, né, de uma referência bibliográfica, que eu gosto, elas foram feitas por escalonamento, tá? Então, esses sistemas lineares foram resolvidos por escalonamento. No dia aqui, na sala de aula, eu acho que eu fiz com vocês por substituição, né? O que também funciona, tá? Funciona. Eu tenho certeza, eu me lembro bem que eu fiz por substituição, porque muitas pessoas ficaram com dúvida. Ah, professora, como é que eu cheguei aqui? Como é que eu saí desse sistema e cheguei nesse? Aí, ó, são aquelas regrinhas, né, de escalonamento. Eu posso revisar depois com vocês, mas, enfim, vocês podem se sentirem à vontade. Se quiserem usar o método de substituição, vocês podem usar, tá bom? Fiquem à vontade. Vocês podem usar o método que vocês quiserem. Desde que achem a solução correta, obviamente, né? Tem que funcionar, claro. O método tem que funcionar, tá bom? Aí, aqui a solução estava para o escalonamento, mas aí eu fiz um quadro por meio de substituição. Mas aí, de toda forma, quando você trabalha esse sistema linear, você pode, então, encontrar essa relação aqui do vetor V com os vetores V1, V2 e V3, né? Então, V é 0V1 menos 2 vezes V2 mais 3V3, tá bom? Então, é isso. Bom, uma vez que nós conhecemos as combinações lineares, ainda fiz esse outro exercício aqui com matriz, que nós fizemos também, enfim, né? Tá, aí fica aí para depois vocês revisarem. Nós já fizemos. O que importa para mim hoje é isso aqui, olha, falar de independência linear, tá? Independência linear. Essa aqui é o objetivo da nossa aula de hoje. Então, agora vamos fazer assim com calma, né, devagarzinho, para todo mundo ver e compreender o que é a independência linear, tá? Prova mais dias 3 pelo... Ah, só aqui, estou vendo aqui agora que vocês estão falando aqui no grupo, estou descabelada. Dia 3, pelo visto, volta. Gente, eu não sei. Eu não sei se vai voltar, se não vai voltar. Eu não sei, né? Porque cada dia muda, né? Até ontem a gente tinha um ministro da Saúde que defendia isolamento social. Agora a gente já tem o outro que parece que não é a favor, né? Cada governador aí está tomando as medidas que acha que deve tomar. Eu não sei. Sinceramente, eu não sei que dia que volta. Se voltar, glória a Deus, né? Mas se não, a gente prossegue com as nossas aulas online. Paciência. Tá? Mas é claro, né? Se sair o decreto dizendo, liberou geral, a gente vai voltar no outro dia, claro. Né? Vamos ficar atentos aí às notícias. Tá bom? Bom, então vamos lá. Vamos entrar no assunto da aula de hoje. Independência linear. Agora que vocês já sabem escrever os vetores como uma combinação linear de um conjunto de outros vetores, que a gente costuma chamar de base, tá? Nós podemos determinar se esses vetores eles são linearmente independentes ou linearmente dependentes. O que eu quero dizer com isso? Então, imagina que você tem um conjunto S dado por esses vetores aqui, V1, V2, pontinho, pontinho, VR. Né? Então, essa é a base. Então, é um conjunto não vazio de vetores no espaço vetorial V. Então, olha, quando a gente resolve essa equação aqui, ó, a gente escreve, né, um vetor V como uma combinação linear desses vetores da base, e a gente faz esse vetor igual ao vetor nulo, tá? A gente tem
pelo menos uma solução, tá? Pelo menos a solução trivial a gente vai ter. O que eu quero dizer com a solução trivial, né? A solução para aquela a qual os coeficientes da combinação linear, né, os escalares K1, K2, né, KR, eles vão ser nulos, né? Então, isso é uma possibilidade. Se esses coeficientes forem nulos, obviamente que eu vou ter vetor nulo igual a vetor nulo. Então, tá tudo certo, né? Essa é a chamada solução trivial, né, de uma equação ou de um sistema linear. Se essa for a única solução, tá, que leva o vetor V no vetor nulo, se essa for a única solução, então a gente diz que esse conjunto é um conjunto de vetores que são linearmente independentes. Agora, se a gente tiver outras soluções, além da solução trivial, né, porque aqui nós podemos ter um conjunto aqui de escalares K1, K2 e KR, de maneira que, quando multiplicados por esses vetores desse conjunto, te levem também a um vetor nulo. Isso pode acontecer. Então, nesse caso, a gente tem a solução, que é a solução não trivial, né? Nós temos uma solução para além da solução trivial. Então, se nós temos outras soluções, além da solução trivial, então nós dizemos que esse conjunto aqui é um conjunto linearmente dependente. Tá ok? Então, nosso plano é esse, ó. Em instância, a gente está levando o vetor V no vetor de coordenada zero, vetor nulo, né? Esse aqui é o vetor nulo. Daí, se eu escrever esse vetor aqui com a combinação linear dos vetores de base, ou a base é esse, conjunto é esse aqui, então a gente tem duas situações possíveis. Ou uma solução que é a trivial, apenas a solução trivial, os coeficientes nulos, ou então a gente vai ter uma solução para além da trivial, né? E aí, nesse caso, né, se a gente tiver um desses coeficientes aqui, K1, 2 ou mais coeficientes diferentes de zero, aí esse conjunto é, então, linearmente dependente, tá bom? Então, olha lá. Vamos compreender a interpretação geométrica, né, do que significa essa independência linear, né? Porque álgebra linear e geometria analítica, então a gente vai sempre linkando, né, sempre relacionando os resultados da álgebra com a geometria. Então, o que isso significa? Significa o seguinte, olha, se eu tomar dois vetores em R2, né, ou R3, e eles são linearmente independentes, significa o seguinte, significa que os vetores, eles não ficam numa mesma reta quando colocados com seus pontos iniciais na origem. Caso contrário, um deles seria um múltiplo escalar do outro. Então, olha só, na figura A, então vocês têm aqui, né, dois vetores tridimensionais, V1 e V2, e vejam, ó, que eles estão sobre a mesma reta. Então, a gente traça uma reta suporte aqui, e aí vocês veem que esses dois vetores estão na mesma direção e no mesmo sentido, né? Ou seja, isso significa, na verdade, que o vetor V2, ele é um múltiplo escalar do vetor V1. Mas, em última instância, são basicamente os mesmos vetores, a menos do módulo, né? Porque a orientação do vetor, ó, é a mesma, tá? Então, isso aqui é como se fosse uma redundância, né? O V2 ele é só um múltiplo escalar de V1, então aqui nós temos uma espécie de uma redundância. Então, é por isso que nós dizemos que eles são linearmente, ó, dependentes um do outro, porque um é o múltiplo escalar do outro, tá certo? Não são vetores distintos, eles diferem só por conta do módulo, mas aí é só um fator multiplicativo, né? Porque do mesmo jeito que a gente multiplica, a gente também pode dividir, então a gente pode voltar ao vetor original, né? Se esse cara aqui é duas vezes o V1, se eu divido por 2, eu volto para o vetor V1, né? E aí eles ficam coincidentes. Então, esses dois caras aí, eles são linearmente dependentes. Vamos olhar agora para a figura B, olha. Vejam aqui, mais uma vez, dois vetores estão aqui, ó, sobre a mesma reta suporte,
Então, eles estão na mesma direção. A diferença aqui, ó, é que eles estão em sentidos contrários, né? Mas ainda assim, ó, mesma coisa. Se esse cara aqui, por exemplo, é um vetor V2, e esse cara é menos duas vezes o vetor V2, né? Porque o menos está no sentido contrário. E ele é duas vezes maior, por exemplo, tá? Do mesmo jeito que eu multiplico pela constante menos 2, eu posso reduzir pela constante mais 2, né? Daí eu chego no vetor V2, tá? Então, lembra que a gente pode fazer essas operações, né? De multiplicar e dividir, então eu posso ajustar o comprimento do vetor. Então, esses dois caras aqui são linearmente dependentes, porque um é múltiplo do outro. Agora, dá uma olhada nesses vetores aqui, ó. Esses são totalmente linearmente independentes. São vetores completamente distintos, né? Ainda que eles tivessem a mesma magnitude, ou seja, o mesmo módulo, né, o tamanho da setinha do V1 fosse igual ao tamanho da setinha do V2, ainda assim eles seriam distintos porque eles têm orientações diferentes, tá? Então, assim, o que a identidade do vetor é a orientação dele, né? Se você muda a orientação do vetor, você mudou o vetor. Mesmo que seja, você preserve o comprimento dele, se mudou a orientação, é outro vetor. Então, veja, né, você coloca os dois aqui na origem, a gente não pode dizer que o V1 é múltiplo escalar do V2 ou vice-versa. Então, eles são linearmente independentes. Tá legal? Então, pronto, ó, essa é a interpretação geométrica aqui para os vetores. Tá? Isso aqui a gente, né, pensando aqui nos vetores. Agora, a gente pode pensar também, ó, em termos de um plano, né? A gente pode pensar também em termos de planos. Eu até coloquei um exemplo aí que eu vou colocar o plano para vocês. Olha o que acontece. Então, três vetores em R3, eles são linearmente independentes se e somente se os vetores não ficam no mesmo plano quando colocados com seus pontos iniciais na origem. Caso contrário, pelo menos um deles seria uma combinação linear dos outros dois, tá? Então, vamos lá. Pegando aqui, né? O A. O A, eles são linearmente dependentes, tá? Porque vocês vão ter dois vetores que estão no mesmo plano, tá bom? Tá? São dois vetores. Porque se você tem dois vetores no mesmo plano, pelo menos um deles você pode escrever como combinação linear do outro, tá? Isso aqui no espaço R3, tá bom? No espaço R3. Então, vejam que aqui, olha, vocês têm os dois vetores aqui no mesmo plano, tá certo? Aqui vocês têm claramente o vetor V2 como múltiplo escalar do vetor V3, então aqui também é um caso onde eles são linearmente dependentes, e aqui, olha, já é uma situação onde eles são linearmente independentes, né? Você imaginar aqui, né, o plano que contém o vetor V3, né? O outro plano aqui que contém o vetor V2 e outro plano que contém o vetor V1, eles vão se interceptar unicamente em um único ponto. Que ponto é esse? O ponto 0, 0, 0. Ou seja, o vetor nulo, a origem do seu sistema de coordenadas tridimensional, tá? É porque aqui, assim, não tem a figurinha, né? A figurinha desse livro aí não sei se dá para vocês verem, né? Mas esses planos aqui, eles se interceptam num único ponto, né? Pensa aí, tenta imaginar aí o plano que contém cada um desses vetores. Aqui não, aqui claramente esses dois vetores estão no mesmo plano, né? Que no caso aqui é o plano YZ, tá? E aqui, ó, vocês conseguem ver os dois vetores aqui, V1 e V2, né? Eles estão no mesmo plano, que é o plano XY, tá certo? Então, o plano aqui do V1 e V2, eles estão no mesmo plano, tá bom? A ideia é para que você tenha uma solução apenas trivial, que os planos se interceptem, tá? Em em um único ponto, que é a origem. Eu não sei se vocês já lembram, né, lineares, quando vocês resolviam sistemas lineares, né, essa questão está intimamente ligada com a resolução de sistema linear, né? Em última instância, é isso que nós estamos fazendo. Lá é exatamente isso, né?
Se você pega um sistema aí no R2 com duas equações, quando é que você vai ter uma solução trivial, né? Quando as duas retas, elas intersectam em um ponto, né? Um único ponto, as duas retas intersectam em um único ponto, tá? Agora, se você tem, por exemplo, retas que são coincidentes, né? Aí você tem infinitas soluções quando as retas são coincidentes. A mesma coisa para o R3, né? Quando os planos se intersectam em um único ponto, aí você tem uma única solução trivial. Agora, se você tem dois planos que são coincidentes, né? Dois planos, ou os três planos são coincidentes, você tem infinitas soluções, né? Então, isso advém lá da resolução de sistemas lineares. Acredito eu que você... Pois não. Pode abaixar um pouquinho para a gente ver o gráfico. Ah, como assim? Vocês não estão vendo? Não, tá vendo só uma parte tá cortando no gráfico. Só Ai, abaixar mais um gente. pouquinho. Só pra... Ai, mas é porque eu estou no modo apresentação. Peraí. Então, peraí. Assim, tá melhor? Agora dá para ver? Melhorou, obrigado, professor. Tá, eu estava no modo apresentação, aí eu estava perdendo a informação, não vi. Mas agora vocês estão vendo aí tudo direitinho? Ô, gente, desculpa, porque às vezes eu não olho aqui, não presto atenção no bate-papo. Mas estão vendo aqui, ó, os três vetores linearmente independentes, tá? Cada um está num plano, o V1, o V2 e o V3, tá? Esse aqui, ó, o V2 e o V2 e o V3 estão no mesmo plano, e esse aqui, ó, o V2 e o V1 estão no mesmo plano, tá? Deu para ver aí certinho? Então, pronto. Então, vamos continuar. Ai, gente, eu não sei o que acontece, que eu fico aqui nesse modo apresentação, e daí eu perco o bate-papo, ele fica escondido, sabe? Aí eu não presto atenção. Não conseguimos ver. Gente, vocês podem ligar o microfone a hora que vocês quiserem, tá bom? Fiquem à vontade. Então, pronto, agora todo mundo viu, né? Posso prosseguir? Como que eu faço isso? Como que eu faço isso? Coloco em pop-up. Ai, não sei como é que coloca em pop-up. Desculpa. Isso, tô aqui, ó. Tô olhando para o chat aqui, para o bate-papo. Calma aí. Calma. Só um pouquinho. Tá, então eu tô aqui no chat. Abro o chat, tem três coisinhas em cima. Ah, aqui, os pontinhos. Ah, nos pontinhos? Desculpa, nos pontinhos não tem. Tem que atender o chat. Não tem isso aqui. Desculpa, eu não estou vendo isso. Eu vou prosseguir aqui, na hora do intervalo eu vou ver se eu mexo nesse negócio aqui, nesse trem, para ele aparecer, tá? Desculpa. Bom, mas agora eu acho que tá todo mundo vendo a apresentação, né? Então eu vou seguir assim. Vamos lá. Olha só, vamos tratar dos vetores unitários canônicos, tá? Então, os vetores unitários canônicos, tá, em Rn, eles são linearmente independentes por construção, tá? Então, você pega aí os vetores unitários canônicos, então você tem lá o E1, o E2, pontinho, pontinho, En, né? Então, a primeira coordenada é 1, as demais são 0. A segunda coordenada é 1, as demais estão zeradas, né? O enésimo vetor, você tem a enésima coordenada igual a 1, as demais são zeradas, né? Aí, no caso do R3, só para simplificar a nossa vida, então você tem o seguinte, né? Você tem um K1 vezes I, mais um K2 vezes J, mais um K3 vezes K igual a zero.
O nosso objetivo é resolver essa equação aqui, né? Você pegar um vetor e levar ele no vetor nulo. Só que você escreve o seu vetor com a combinação linear, né, da sua base canônica, e aí você vai encontrar coeficientes que, nesse caso aqui, só podem ser iguais a zero. Não tem outra solução aqui, né? Se qualquer um desses caras aí, o K1 ou o K2 ou o K3 for diferente de zero, a gente não vai chegar no vetor nulo, tá? Então, aqui nós temos apenas a solução trivial. Como nós temos apenas a solução trivial, então os vetores eles são linearmente independentes, tá? Então, vetores canônicos no R2, no R3, no Rn vão ser sempre linearmente independentes por construção, né? Por quê? Eles têm uma característica própria, né? Eles são ortonormais, estão lembrados disso? Eles são ortonormais, ou seja, além de serem vetores normalizados, ou seja, vetores com a norma igual a 1, né, o módulo igual a 1, eles também são perpendiculares entre si, ortogonais. Então, eles são vetores chamados ortonormais, tá bom? Então, eles, por construção, vão ser sempre linearmente independentes. Então, vamos lá. Peguei aqui, então, agora, alguns exercícios para a gente poder, então, ilustrar essa questão da dependência linear. Então, vejam só. Eu tenho aí os seguintes vetores no R2, tá? Então, eu peguei os vetores V1 igual a 1, 2 e V2 igual a 4, 3. Aí, vamos mostrar que eles são linearmente independentes. Aí, eu vou abreviar o linearmente independentes por LI, tá? Então, a gente precisa ficar escrevendo linearmente independente ou linearmente dependente. A gente pode usar, então, LI e LD, tá? A nomenclatura mais fácil. Então, nós vamos resolver essa equação aqui. K1 vezes V1 mais K2 vezes V2, isso tem que ser igual a zero, tá? E vai ter apenas solução trivial, né? A gente vai verificar que só tem solução trivial. Então, equivalentemente, então, o que nós temos aqui? Ó? Vamos substituir as coordenadas dos vetores V1 e V2. Então, eu tenho K1, 1, 2, mais K2, 4, 3, é igual ao vetor de coordenada 0, 0. Então, daí a gente iguala, né, as coordenadas. Então, eu vou ter 1K1 mais 4K2 vai ser igual a 0. Depois eu vou ter 2K1 mais 3K2, isso aqui vai ser igual a 0. Então, se a gente iguala esses componentes, a gente vai chegar aqui no sistema linear homogêneo com duas equações. Então, vejam aqui, K1 mais 2K2 igual a 0 e K1 mais 3K2 igual a 0. Aqui, a gente pode fazer uma substituição simples, né? Se eu digo que o K1 é igual a menos K2, aqui da equação B1, eu já acompanhei. Se K1 é igual a menos K2, então eu tenho 4 vezes menos K2 com mais 3K2 igual a 0. Daí vai ficar menos K2, né, mais 3K2, perdão, vai ficar menos 4K2 com mais 3K2, que vai dar menos K2, que vai ser igual a 0. Então, se K2 é 0, K1 também necessariamente tem que ser 0. Enfim, aqui é um sistema bem simples, é só para ilustrar que está bem evidente que a única solução possível é quando os escalares aí, os coeficientes são iguais a 0. Então, esses vetores são LI, né? Ou seja, linearmente independentes. Então, daí, ó, eu coloquei a imagem aqui para vocês, tá certo? Da interpretação geométrica. Vejam que são vetores, então, totalmente distintos, né? Aqui está o vetor 1, 2 e aqui o vetor 4, 3, tá bom? Não é isso. Agora eu vou pegar um outro exemplo aqui de vetores que são linearmente independentes, ó. Então, vocês vejam aqui os vetores 1, 2 e 3, 6. Né? Esses caras são linearmente dependentes. Então, como é que a gente vai observar isso? Ó? Então, faz a equação igual a 0, e isso equivale a fazer K1, substitui agora as coordenadas 1, 2, mais K2, substitui as coordenadas 2, 3, isso vai ser igual a 0, 0, tá?
Quando você iguala os componentes, aí nós temos o seguinte, ó. K1 mais 2K2 igual a zero. E 2K1 mais 3K2, isso tem que ser igual a zero. Tá? A solução para esse sistema é K1 igual a 3 e K2 igual a menos 1. Tá? Vocês podem fazer aqui, ó. Se o K1 é 3, ué, desculpa, tem algo... Ah, Jesus, perdão. Aqui não é o vetor 2, 3, não. Aqui é o vetor 3, 6. Por isso que eu estou vendo que é uma coisa incoerente aqui, perdão. 3, 6, tá? É o vetor 3, 6. Sistema não é esse aqui, não. Eu acabei copiando um sistema errado, tá? Escrevendo um sistema errado. O meu sistema vai ser o seguinte. Vai ser K1 mais 3K2 igual a zero, tá? E o outro sistema vai ser 2K1, depois mais 6K2 tem que ser igual a zero, tá? Eu vou trocar esse sistema aqui, tá equivocado. Não é esse não, porque eu escrevi a coordenada errada aqui. Aqui não é a coordenada 2, 3, é a coordenada 3, 6. Mas, enfim, eu vou corrigir isso, mas vocês vão ver o seguinte, se eu colocar essa coordenada 3, 6 aqui, vocês vão cair no sistema aqui, que a solução vai ser 3 e menos 1, tá? Isso aqui está corretinho. Se a solução é 3 e menos 1, então os vetores são LD, tá? Na verdade, vocês não precisavam nem fazer a prova, né? Claro que a gente faz a prova para poder, né, verificar de fato. Mas vocês podem observar aqui de cara que os vetores V1 e V2, um é o múltiplo escalar do outro, né? Então, por exemplo, vamos supor que eu coloque numa avaliação lá um item objetivo, né, de questões objetivas. Eu já coloquei um item desse em prova. Aí eu coloco lá alguns conjuntos de vetores, aí eu pergunto, qual desses aí é linearmente independente? Aí você olha um conjunto como esse, que um é o múltiplo escalar do outro, você de cara já elimina esse indivíduo aí da sua, né, da jogada. Você não precisa nem resolver o sistema, porque de cara você já vê que um é um múltiplo escalar do outro, né? Então tá aqui, ó. Eu sei que tá pequenininho, mas aqui dá para ver, o vermelhinho é o vetor V1, que é o vetor 1, 2. E o outro aqui, o roxinho, é o vetor V2, que é o vetor 3, 6, tá bom? Aí tem a interpretação geométrica, os vetores estão na mesma reta quando colocados na origem, né? Um múltiplo escalar do outro. Tá? Aí depois aqui eu arrumo um sistema aqui, que eu errei, que eu escrevi um sistema nada a ver com nada. Bom, vamos agora então para um conjunto de vetores R3. O conjunto de vetores R3 é um pouco mais difícil você responder assim na lata, né? Dizer, um é um múltiplo escalar do outro. Às vezes até dá para você ver, mas no geral a gente costuma resolver a equação. Mas às vezes você pode eliminar, né? Vamos supor, se eu pegasse aqui 3 vetores, né? Por exemplo, o vetor V1 aqui é 1, 1, 1. Se eu pegasse o vetor V2 aqui e falasse, ó, vetor 2, 2, 2. Aí pronto, aí você já matava a questão também, né? Se fosse uma questão objetiva. Não. Um vai ser um múltiplo do outro, não importa o terceiro, né? Se dois já são linearmente dependentes, então já não importa. Aí significa que são dois planos ali coincidentes, né? Então você já vai ter mais de uma solução ali da trivial. Mas aqui não está, né? Aqui, a princípio, a gente não vê nenhuma relação desse tipo, né? De um ser múltiplo do outro e coisa e tal. Então, a gente vai resolver a equação, tá? Aqui nós vamos resolver. K1V1 mais K2V2 mais K3V3, nós vamos levar isso um vetor nulo, tá? Então, isso equivale a fazer o seguinte, ó, K1 vezes 1, 1, mais K2, 1, 2, 1, mais K3 vezes 3, 2, menos 1. Isso tem que ser igual ao vetor nulo, tá? Alguma pergunta até o momento? Tudo tranquilo? Posso prosseguir? Tá, daí olha só. Então, a gente vai igualar os componentes e a gente vai chegar no sistema linear homogêneo, né? Então, vejam aqui, K1 mais K2, mais
K3 igual a zero, K1 mais 2K2 mais K3 igual a zero, e 3K1 mais 2K2 menos K3 é igual a zero. Aí vocês observem aqui, né, que o número de equações é igual ao número de coordenadas, né? Então, vocês têm 3 equações e 3 coordenadas, 3 variáveis, né? A gente vai ver um caso ali um pouco mais adiante, que eu vou ter um sistema onde eu vou ter um número de equações diferente do número de incógnitas. Daí a gente vai cair num problema, tá? Mas aqui, ó, você tem 3 equações e 3 incógnitas. Então, esse sistema aqui vai ter pelo menos solução trivial, né? Mas será que ele tem outra solução além da trivial? A gente vai ver que não. Estou fazendo aí um escalonamento, tá? Bom, o escalonamento é o seguinte, gente. Vocês vão aqui, ó, por exemplo. Tá vendo que ele preservou aqui a primeira linha? Então, agora, ó, vamos tentar fazer o seguinte. Vamos tentar eliminar o K1 da segunda equação. Estão vendo? Como é que eu posso eliminar o K1 da segunda equação? Eu posso pegar, por exemplo, esse cara aqui, o primeiro, multiplicar por menos 1. Cadê? Eu posso multiplicar esse cara aqui por menos 1, tá certo? Vocês podem fazer uma substituição aqui, né? Então, vocês podem eliminar o K1 e depois eliminar, né? Eliminar o K1. Aí vocês vão ficar com uma coisa em termos de K2 e K3, tá certo? Depois vocês podem substituir. Mas, enfim, aqui eu já coloquei a resposta por escalonamento, tá? Escalonamento é aquele que você, né, multiplicam a linha por uma constante, depois somam com a outra, troca as linhas, enfim. Mas vocês poderiam resolver de outra maneira, vocês iam chegar no mesmo resultado. O resultado é que esses coeficientes aqui, ó, eles têm que ser nulos, tá? O K3 é zero. Se o K3 é zero, por sua vez, o K2 também vai ser zero. E aí, por sua vez, o K1 também vai ser zero. Então, aqui a gente só tem uma única solução, que é a solução trivial. Então, esses vetores aí são LI, tá bom? Vamos lá, mais um aqui, ó. Vamos tomar o conjunto de vetores R3. Então, eu tenho aqui o V1, V2 e V3. Eles são LI ou eles são LD? Então, eu quero resolver a equação. KV1 mais KV2 mais KV3 igual a zero, né? Então, eu coloco aqui as coordenadas, vou substituir as coordenadas, e daí eu vejo, então, o seguinte, ó. Eu vou cair nesse sistema aqui, tá? Aí, de novo, tá? Eu só peguei os resultados aqui por meio de escalonamento, enfim. Mas se vocês fizerem escalonamento, aí vocês vão ver o seguinte, olha, vocês vão chegar nesse sistema de equações aqui, tá? Depois que vocês escalonam. Quando vocês chegarem nesse sistema aqui, vocês têm o seguinte, ó, observe essa última linha aqui do seu sistema. 0K2 mais 0K3, né? Então, aqui ele está dizendo o seguinte, ó, quando você chega numa equação igual a essa, está dizendo aqui que o K3 ele pode ser qualquer coisa, tá? Então, assim, isso aqui está dizendo que não tem restrição, tá? Não vai haver restrição para uma dessas duas variáveis aqui, o K2 e o K3. No caso, eu vou tomar o K3 como sendo livre, tá? Então, quando vocês resolverem, vocês vão observar que o K2 é duas vezes o K3, o K1 é igual ao K3 e o K3 é livre, tá? De maneira que pertence aos reais. Né? Então, aqui você não põe uma restrição. Quando você acha coisas do tipo 0x mais 0y igual a zero, né? Então, você estabelece o valor de um e aí o outro, por tabela, vai ser igual àquele valor, né? Então, você tira qualquer restrição ali da sua equação, né? Ou seja, você tem infinitas soluções. Então, para qualquer valor de K3 aí diferente de zero, a equação é válida, né? Então, os vetores aqui vão ser linearmente dependentes, ok? Daí vocês vão ver o seguinte, ó. Aqui, então, eu coloquei a figurinha. Olha lá. Então, vocês estão vendo aqui, ó, que tem dois vetores que estão exatamente no mesmo plano, tá? Na verdade, os três estão no mesmo plano. Tá? Não, perdão.
Eles não estão no mesmo plano, não. Não estão, não. Tá? Eles não podem estar. Essa imagem aqui, eu não sei se está muito boa, mas eles não estão no mesmo plano, tá? Porque a gente viu aí que a solução é LD, né? Tem solução além da trivial. Gente, desculpa, eu fico falando, igual a Maritaca, até eu às vezes me perco na minha fala. Tem sim, eles são LD, não são LI, são LD. Né? A gente viu aqui que tem solução diferente de zero, são LD. Eles são LD, tem sim, tem plano aí coincidente aí, por isso que está de laranjinha aqui. Então, de laranjinha é porque os planos coincidem, tá? Eles coincidem. Esse aqui é o plano em cinza, ele coloca aqui um plano XY aqui no fundo, mas daí esse plano laranjinha aqui, ó, contém os 3 vetores, é exatamente isso, tá? Eles são LD. Tem os vetores V1, V2 e V3. O plano em laranja contém os 3. Então, os 3 planos estão sobrepostos. É exatamente isso. Estão sobrepostos, vocês têm mais de uma possibilidade de solução, além da solução trivial, tá? Então, é exatamente isso. Mesmo plano, laranja, para todo mundo, laranjinha. Ok? A gente pode também pensar em termos de polinômios, tá bom? A gente pode tomar os polinômios como sendo vetores, né? Eles também vão formar um espaço vetorial, tá? Vamos tomar aqui os polinômios 1, x1, x2, pontinho, pontinho, xn, pertencentes a Pn de L, ou seja, o espaço dos polinômios de grau n, né? Que pertence aqui, ó, aos reais. Então, vamos ver que eles são linearmente independentes? Então, olha, eu fiz a seguinte notação aqui. Eu vou dizer que o meu P0, o polinômio P0, ó, tô vendo que eu até coloquei em negrito, porque são vetores, a gente pode tratar eles como vetores, tá? Então, P0 é igual a 1, o P1 é igual a x elevado a primeira, P2 é igual a x elevado a segunda, pontinho, pontinho, o Pn é igual a x elevado a n. Então, a gente quer mostrar, né, que a nossa equação é o seguinte: eu vou ter um A0 P0, mais um A1 P1, mais A2 P2, mais pontinho, pontinho, aí Pn é igual a zero, onde esses caras são os coeficientes, né? Esse cara aqui, essa equação aqui, ela vai ter uma solução apenas trivial. Como assim, professora? É fácil a gente ver, olha. Se eu estou pegando essa equação aqui, o que é esse cara aqui, o termo da esquerda? O termo da esquerda é o A0 vezes o P0, que é 1, então é A0. O A1 vezes o P1, o P1 é x elevado a 1, então vai ficar 1x1. Mais o A2 vezes o P2, ou seja, o A2 vezes x elevado a 2. Mais o AN vezes o PN, o AN vezes x elevado a n. Isso tem que ser igual ao vetor nulo. Mas o que é um vetor nulo, né, do ponto de vista dos polinômios? É um vetor, né, cujos coeficientes vão ser nulos, né? Então, aqui vai ficar à direita, vai ficar 0, mais 0x1, mais 0x2, mais 0x3, mais pontinho, pontinho, 0xn, tá? Então, a única solução aqui que nós temos, né, essa equação vai ser satisfeita somente se A0 igual a 1 igual a 2, né, igual a n, que for igual a 0. Tá? Então, essa é a única solução, a solução trivial. Então, olha que legal, os polinômios também formam um conjunto de vetores linearmente independentes. E a gente pode ter até funções, tá? A gente pode pensar em funções como um conjunto de vetores e ver se essas funções são linearmente dependentes ou independentes. Eu coloquei isso nos exercícios propostos aí, daqui a pouco a gente vai ver, vai fazer, tá bom? Então, olha lá. Vamos ver agora, professor, todo polinômio vai ser linearmente independente? Não, né? Não. Aqui eu coloquei o polinômio canônico, né? Que é o polinômio mais simples que tem, né? O polinômio canônico. Agora, não necessariamente um conjunto de um conjunto de polinômios qualquer vai ser LI, né? Então, se eu tomar um subconjunto, ó, por exemplo, esse aqui, um subconjunto de polinômios, né? De ordem 2, grau 2, então, esse cara aqui, a gente vai ver que ele é LD. Vamos ver que ele é LD? Então, olha só.
Como é que vocês vão ver que ele é LD? Então, a gente faz o seguinte, quando é polinômio, então a gente pega aqui e escreve o polinômio, né? Então, vai ser A1 vezes o 2x, mais o A2 vezes o x quadrado mais 1, mais o A3 vezes x mais 1, e mais o A4 vezes o x quadrado menos 1, tá? Isso aqui tem que ser o seguinte, olha, como o polinômio tem termos de ordem 0, ordem 1 e ordem 2, tá? Esse polinômio aqui é um polinômio de ordem 2, né, grau 2, então à sua direita você precisa ter 0 mais 0x mais 0x ao quadrado, beleza? Aí, olha, como é que eu vou então resolver, professor? Como é que eu vou descobrir? Aqui tem tanto x, tem tanto a, aqui tanta coisa. Então, vocês vão fazer a propriedade distributiva, né? Vão sair fazendo um chuveirinho aqui. Então, você tem a2x quadrado, aí você tem o a3x, o a4x quadrado, enfim, vocês vão fazer os chuveirinhos, tá? Os devidos chuveirinhos aqui. Aí, depois que vocês fizerem o chuveirinho, vocês vão agrupar, tá? Vocês vão agrupar. Ou seja, os termos, né, com x elevado a zero, ó, estão aqui, estão juntos. É o A2 mais A3 menos A4, tá? Aqui ficou faltando, desculpa, ficou faltando um menos aqui. A2 mais A3 menos A4. Aí o outro termo, o termo que vai estar com um x, vai ser o 2A1 mais A3. Está aqui. E aí o outro termo que vai estar com o x quadrado é o A2 mais o A4, tá? Então eu só fiz as multiplicações e agrupei os termos. Agrupei os termos que não tem x, é A2 mais A3 menos A4, os termos que tem x e os termos que tem x quadrado. Então isso tem que ser igual a 0 mais 0x mais 0x ao quadrado, beleza? Quando é que os polinômios então vão ser iguais? Eles são iguais quando os coeficientes de cada termo é igual, né? Então, esse coeficiente aqui tem que ser igual a quem? Igual a zero. Então, tá aqui, A2 mais A3 menos A4 é igual a zero. Esse outro coeficiente aqui também tem que ser igual a zero, né? 2A1 mais A3 igual a zero. E esse outro coeficiente, o A2 mais A4, também tem que ser igual a zero, ok? Então, olha lá. Daqui, Jesus, eu não coloquei a solução. Mas aí, ó, pronto. Vamos fazer aí, por favor. Já que eu não coloquei a solução, vamos tentar fazer vocês aí. Vou dar 2 minutinhos. Tentem resolver esse sistema para mim e achem aí. Esse aí tá fácil de resolver. Achem para mim aí os coeficientes A1, A2, A3 e A4, tá? Tentem achar aí. Tentem achar aí, vou dar 2 minutinhos aí para vocês tentarem.
Se vocês tiverem a resposta, aí vocês me falam, tá? E aí, o que vocês acharam aí? Olha, gente, se vocês observarem aqui, esse sistema, ele tem 3 equações, né? Por que 3 equações? Porque o seu polinômio é um polinômio de grau 2, né? Então, tem os termos com x elevado a zero, com x elevado a primeira e com x elevado a segunda. Mas aí vocês observem, não sei se vocês chegaram a encontrar a solução, né? Enfim, o que vocês estão fazendo aí, mas olha só, olhando aqui, a gente tem quantas incógnitas? Tem o A1, tem o A2, tem o A3 e tem também o A4. Então, vocês têm 4 incógnitas e 3 equações. Então, olha só. Na verdade, eu estou fazendo maldade aí com vocês, né? Vocês não precisariam nem estar tentando quebrar a cabeça para descobrir quem são esses coeficientes. Por quê? Porque quando você tem um número de incógnitas de um sistema linear homogêneo maior que o número de equações, tá? Então, esse sistema necessariamente tem que ter uma solução além da solução trivial, tá bom? Que é o caso aqui que eu coloquei. Até então, todos os exemplos que eu tinha colocado, eu deixei esse por último propositalmente, porque até o momento, todos os que nós tínhamos resolvido, todos os sistemas, sejam de 2 ou 3 equações, tinha a mesma quantidade de equações e a mesma quantidade de incógnitas, tá? O que já não acontece nesse exemplo. Então, nesse exemplo aqui, ó, vocês poderiam responder diretamente, né? Então, mais uma vez, se fosse uma questão objetiva, uma vez eu coloquei na prova, assim, né? Botei alguns conjuntos lá, e aí eu perguntava, qual desses aí que é LI? Aí eu botava um que era múltiplo escalar do outro, aí eu botava lá um polinômio desse tipo, assim, alguma coisa assim, que você caía num sistema que você tinha 4 incógnitas para 3 equações, então assim, você não precisa nem prosseguir para resolver. Uma vez que você escreveu aqui, você observou isso, ó, você tem 4 incógnitas, você já pode dizer automaticamente que esse conjunto é um conjunto linearmente dependente, tá bom? Ou seja, o sistema vai admitir mais de uma solução além da trivial, tá? Então, vocês podem sempre observar que isso aqui acontece. Aí você tem, então, LD, tá bom? E tem mais. A gente pode ainda pensar no seguinte, tá? Ampliando aí o nosso conhecimento, vocês podem associar o sistema linear, tá? Qualquer um desses sistemas, por exemplo, deixa eu pegar um aqui que é de vetores LI. Por exemplo, ó, vamos pegar esse cara aqui, ó, o primeiro aqui, esse aqui, primeiro que eu mostrei, né? 1, 2, 4, 3. Então, o sistema é esse aqui, não é? A gente pode, né? Então, é 1, 2, 4, 3. A gente pode associar uma matriz a esse sistema linear. Acho que vocês já viram isso, né? Já devem ter feito isso. Qual que seria a matriz associada a esse sistema linear? É a matriz de coeficiente de elementos 1, 2, 4 e 3. Né? 1, 2, 4 e 3. Tá? Então, vocês podem aí escrever em forma de uma matriz.
Daí, ó, imagina aí essa matriz 1, 2, 4 e 3. Eu posso, ao invés de resolver esse sistema, né, por meio de substituição, escalonamento, blá, 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 a gente pode trabalhar com o determinante dessa matriz. Então, por exemplo, o determinante dessa matriz aqui, ó, 1, 2, 4 e 3, seria o quê? Ele seria 1 vezes 3 menos 2 vezes 4. Ou seja, seria menos 5, não é isso? Se eu pegasse o determinante da matriz associada a esse sisteminha aqui, que é a matriz 1, 2, 4 e 3, e tirasse o determinante, isso aqui seria 1 vezes 3 menos 2 vezes 4. Então, isso aqui ia me dar menos 5. Ou seja, um determinante diferente de zero. Acontece que quando o determinante da matriz associada é diferente de zero, significa que a única solução possível para aquele sistema linear é a solução trivial. Então, a gente pode dizer o seguinte, se eu pego a matriz associada daquele sistema, calculo o determinante, ele dá diferente de zero, como no exemplo que eu acabei de fazer com vocês, então esses vetores são LI. Então, vocês podem tentar resolver todos esses problemas aí, ao invés de fazer o escalonamento, né, que às vezes é até um pouco chato, um pouco complicado, vocês podem partir direto para o cálculo do determinante. Né? Então, a gente pode fazer essa associação. O contrário acontece para os vetores linearmente dependentes, né? Aqueles que têm solução não trivial. Se o determinante de A for igual a zero, tá? Se esse determinante é nulo, aí significa que o seu sistema de equação tem solução para além da solução trivial, tá? Então, se o determinante da matriz associada ao sistema linear for nulo, a gente pode dizer que aqueles vetores ali, eles são linearmente dependentes, né? Então, voltando lá no caso do R2, aqui, ó, que é o mais simplesinho, né? Então, esse aqui, se vocês fizerem para esse aqui, a gente viu, né? Pega uma matriz 1, 2, 4 e 3, tira o determinante, vai dar menos 5. Se eu pego esse aqui, né, dos vetores 1, 2, 3 e 6, se eu tirar o determinante de 1, 2, 3 e 6, isso aqui vai ficar 1 vezes 6 menos 3 vezes 2, que vai dar exatamente zero. Então, toma o determinante aqui para vocês verem, na matriz associada. Ele dá zero. Então, aí você tem vetores LD. Então, vocês podem, né, estar resolvendo isso daí por meio do determinante da matriz associada. E daí vocês podem, então, caracterizar se esses vetores são LI ou LD. Tá legal? Gente, agora nós vamos fazer, então, uma pequena pausa, né, do intervalo, e tomar um café, aí a gente volta, tá bom? Vocês têm alguma dúvida, alguma pergunta? Eu vou ver esse negócio aí do bate-papo, eu não estou conseguindo achar isso aí que o colega falou. Tá bom? Vamos para o intervalo? Vou interromper aqui rapidinho. Agora eu vou propor, tá? 3 exercíciozinhos aqui para vocês, tá? Eu vou dar aí uns 15 minutinhos e aí vocês vão tentar resolver e aí depois eu vou passar com vocês as soluções, tá bom? Só para poder fixar. Então, olha só, o primeiro deles é o seguinte, a gente pode considerar também, vocês viram então que a independência linear, ela se aplica para quaisquer vetores, né? Geralmente a gente trabalha com vetores na forma de coordenadas, mas os vetores podem ser também um conjunto de polinômios, né, como nós vimos, né, no exemplo anterior. Pode ser um conjunto de matrizes, pode ser inclusive um conjunto de funções, tá? Então aqui, olha, eu quero que vocês trabalhem com essas 4 matrizes aqui, M1, M2, M3 e M4, tá? Então são matrizes que pertencem ao espaço das matrizes 2 por 2, tá bom? Eu quero saber se eles são LI ou LD, tá? A outra questão que eu queria que vocês fizessem... sim, alguém quer falar alguma coisa? Eu vi um áudio aí. Estão vendo, né? Vocês estão acompanhando? Confere para mim. Alguém confirma? Tá tudo ok?
Então, aí a outra questão que eu quero que vocês tentem desenvolver é a seguinte, ó, eu dei um conjunto aqui, com 3 vetores, né, de 3 coordenadas, 3, 5, C e 1, 2, 0, 4 e 1, C e 3, tá? E aí, olha, qual deve ser, então, o valor de C para que esse conjunto seja um conjunto LI? Sem som? Como assim? Calma aí. Ué, não, eu tô com som. Estão me ouvindo? Eu tô com o meu mudo aqui tá desativado, tá? Não, o meu tá desativado. Deve ser algum problema aí com você, Giane. Alguém avisa para ela, por favor, tá? Eu acho que acho que é voltando aqui, deve ser algum problema dela. Bom, então, aí, olha, eu quero que vocês descubram qual deveria ser o valor de C para que esse conjunto aqui seja LI, tá? Então, vocês devem descobrir qual é esse valor de C que vai fazer com que esse conjunto seja um conjunto de vetores LI. E aí, a terceira questão, que é um pouco mais, digamos, desafiadora, mas é simples, tá? É o seguinte, vocês vão considerar aqui as funções f1 igual a seno quadrado de x, f2 cosseno quadrado de x e f3 igual a 5. Então, esses vetores, eles são linearmente independentes ou linearmente dependentes. Daí eu coloquei aqui como uma sugestão que vocês se recordem das identidades trigonométricas que vocês conhecem, tá? Então, eu vou dar aí um tempinho para vocês fazerem, tá? Então, lembrando, vetores linearmente independentes significa o quê? Que a solução é apenas trivial. E se você calcular o determinante da matriz associada ao seu sistema de equações, esse determinante deve ser diferente de zero, para que haja apenas solução trivial. Tá? No caso de vetores linearmente dependentes, você tem, além da solução trivial, você tem outras soluções. E se você calcular o determinante da matriz associada, esse determinante deve ser igual a zero. Então, vocês podem resolver sistemas lineares, né? Inclusive, eu aconselho, tá? Incentivo vocês a fazerem o uso da matriz associada ao sistema, escrever o determinante, tá? Então, para essas questões, eu incentivo vocês a fazerem exatamente isso, tá? Não precisa sair escalonando equação, fazendo milhões de substituições, não. Vocês podem tentar resolver já pelo determinante, tá bom? Então, tentem aí, eu vou dar alguns minutos para vocês, tá? Pode ser? Tudo bem, gente? Alguém confirma aí para mim? Podemos? Vou aguardar então alguns minutos e eu gostaria que vocês tentassem fazer, tá bom? Isso, tentem fazer então. Esses 3 probleminhas. Vou dar uns 15 minutinhos, 10 minutinhos e aí eu resolvo, tá bom? Vou desligar o meu áudio aqui um minuto, tá? Com licença.
a segunda, tá? Eu queria que vocês tentassem fazer a segunda. Mas olha lá, para quem se enrolou um pouquinho, é o seguinte. Ó. Vocês querem que eu resolva no quadro? Vocês preferem? Eu tenho aqui no slide, mas se vocês preferirem, eu posso resolver no quadro. O que vocês acham melhor? O sim quer dizer o quê? Tá bom, no 4. Então vamos para o 4. Tá bom, só um minutinho. Tá, deixa eu só fazer um print para mim aqui das questões. Um minutinho só, que daí eu vou resolver no 4. Vou virar a câmera. Tá. Deixa eu interromper aqui, tá bom? Vou virar. E vamos lá. Tá aparecendo aí direitinho o quadro? Tá aparecendo direitinho? Alguém confirma aí para mim, por favor? Tá ótimo? Ok, deixa eu pegar minha canetinha. Então, tá. Bom, a primeira questão, né? A primeira questão é o seguinte. Bom, deixa eu tirar meu fone de ouvido. Então, olha lá. Vamos lá, primeira questão. Então, a gente tem essas matrizes aqui, ó. A matriz M1 é a matriz 1, é 1, 1, 0, 0, né? 1, 1, 0, 0. A matriz M2 é igual a 2, 1, 0, 0. Né? Daí a matriz M3 é 0, 0, 0, 2. E a matriz M4 é igual a 0, 1, 1, 1, 0. Confere essa aí a matriz, né? Vamos ver aqui, conferir. Zero, 0, 2, 1, 0, 0, 0, 0, 2 e 0. Então, pessoal, é o seguinte. Então, é o seguinte, ó. Nós temos aqui 4 matrizes 2 por 2, né? Então, daqui dá para vocês perceberem, nós vamos ter um sistema com 4 equações e 4 incógnitas, tá? Então, vocês vão fazer a combinação linear dessas matrizes, ó. Então, vou chamar aqui um coeficiente A1, que multiplica a primeira matriz, que é a matriz 1, 1, 0, 0, mais um coeficiente A2, que multiplica a segunda matriz, aí, 2, 1, 0, 0, mais um coeficiente A3, que vai multiplicar a terceira matriz, 0, 0, 0, 2, mais
um coeficiente A4, que multiplica a quarta matriz, que é a matriz 0, 1, 0, e isso aqui tem que ser igual à matriz nula, né? Que é a matriz 0, 0, 0, 0. Tá bom? Então, agora a gente vai multiplicando. Ó, o primeiro elemento aqui vai ficar A1 vezes 1. Então, vai ficar A1 mais A2 vezes 2. Então, 2A2 mais A3 vezes 0, que é 0, mais 0A3, mais A4 vezes 0, que também é 0. Então, 0A4. Isso tem que ser igual a 0. Aí depois nós temos agora o segundo elemento. Ó, então, o elemento A1, agora o elemento A1, 2. Então, vai ser A1 vezes 1, vai ser A1. Mais A2 vezes 1, vai ser A2. Mais A3 vezes 0, 0. Mais A4 vezes 1, vai ser A4. Isso é igual a 0. Aí a outra equação vai ser A1 vezes 0, 0. Então, aqui vocês vão ter 0, A1, mais A2 vezes 0, 0. Né? Então, 0, A2, mais A3 vezes 0, 0, mais 0, A3, e o que mais? Mais 1, A4, né? Isso tem que ser igual a 0. E aí, a outra equação, a última, vai ser A1 vezes 0, 0, A1, mais 0A2, mais 2A3, mais 0A4. Tá vendo aí? Então, eu vou só multiplicando aqui por cada um dos elementos. Elemento A1, o elemento A1, 2, o elemento A2, 1, o elemento A2, 2. Daí eu vou gerar essas quatro equações, né? Aí, vejam só. Na terceira linha, vocês estão vendo, eu tenho 0A1, 0A2, 0A3, eu tenho A4 igual a 0. Então, aqui, não precisa nem calcular o determinante, né? Porque aqui está muito fácil aqui de responder, né? O A4, de cara, já vai ser 0. Daí, olha, da quarta linha, esse cara é 0, 0, 0, 2A3 igual a 0. Então, o A3 também tem que ser igual a 0. Tá vendo aí? Aí, olha, da segunda linha, vocês têm que A1 mais A2 é igual a 0. Então, A1 tem que ser igual a menos A2, tá vendo? A1 tem que ser o negativo de A2. Na segunda linha aqui, né? Se A1 é igual a menos A2, então vejam só, vai ficar aqui menos A2 com mais A2 tem que ser igual a 0. Então, vocês vão chegar a essa conclusão aqui, ó. Vocês vão ter que menos A2 mais 2A2 tem que ser igual a 0. Então, A2 só pode ser 0, né? Então, daqui vocês vão tirar aqui o A2 igual a 0. Então, o A1 também igual a 0. Ou seja, todos esses coeficientes aqui, ó, eles são nulos. Se todos esses coeficientes são nulos, então significa, né, se A1 igual a A2, igual a A3, igual a A4, igual a 0, então, esse sistema é um sistema que tem apenas solução trivial. Então, esses vetores aqui, ó, esse conjunto de vetores, M1, M2, M3 e M4, é L, o quê? I, linearmente independente. Ok? Vamos tentar fazer o 2? Agora eu vou dar mais uns minutinhos aí. Eu queria que vocês tentassem fazer o 2, tá? É a mesma coisa, olha. Vocês vão pegar aqui, tem os vetores. Então, quem não tentou ainda, tenta fazer o 2. Tá? Então, ao invés Bom, a solução está no próximo slide, tá? Eu posso apagar aqui, então? Vocês precisam tirar uma foto também, mas, enfim, a solução vai estar no outro slide. Tá? Aí, na outra questão, posso apagar?
Alguém me responde aí, por favor. Apaga. Então, pode. Vamos apagar, ó. 2. Olha lá, a questão 2, vocês têm o seguinte, ó. Vocês têm esses vetores aqui. Ó. Vocês têm esse conjunto, ó. Então, é um conjunto dado pelos vetores 3, 5C e 1. O outro é o 2, 0, 4. E o outro é o 1, o C e o 3. Tá vendo? Eu quero descobrir o quê? O valor de C. Então, como é que vocês vão resolver isso aqui? A gente vai, então, montar a equação. Então, o que diz a nossa equação? Diz o seguinte. Então, esses aqui são vetores, né? V1, V2, V3 formam uma base. Então, você pode escrever qualquer vetor com uma combinação linear desses caras. Então, você vai ter o seguinte, ó. Vocês forem, né, linearmente independentes. Então, você vai ter o seguinte. Você vai ter um K1 vezes o vetor V1, mais um K2 vezes um vetor V2, mais um K3 vezes um vetor V3, igual a 0. Daí, olha, vocês vão ter, então, um K1 que multiplica o quê? O vetor 3, 5, 6 e 1, mais um K2 que multiplica o vetor 2, 0, 4, mais um K3 que multiplica o vetor 1, C e 3. Isso tem que ser igual ao vetor nulo. Então, daqui para cá, eu quero que vocês descubram para mim. Vou dar mais 2 minutinhos. É o tempo de eu pegar o meu carregador e acoplar aqui, que eu já vou perder a bateria. Qual deve ser o valor de C para que essa equação seja satisfeita? Tá? Qual o valor de C? Qual deve ser esse valor? Não pode ser um valor qualquer. Tá? Vou dar aí mais 2 minutinhos. Eu tenho que pegar meu carregador, gente. Só um instante, porque eu vou ficar sem bateria. Pronto, abrimos bateria. Eu espero que vocês agora tenham resposta, né? Abrimos resposta. Então, vejam só. Como é que vocês vão responder isso? Ó, então, primeiro vamos montar o nosso sistema. Então, vai ficar 3 vezes K1, mais 2 vezes o K2,
mais 1 vezes de K3, isso tem que ser igual a zero. Primeira equação. A segunda equação vai ser 5K1 vezes o C, ok? Mais 0K2, mais K3 vezes C. K3 vezes C. Isso tem que ser, eu vou colocar aqui mais 0K2, tá? Só para vocês verem a matriz. 0K2 mais K3 vezes C. Isso é igual a zero. A terceira equação vai ser o quê? K1 mais 4K2, depois mais 3K3, né? Mais 3K3. Então, essa é a sua terceira equação. Pronto. Aí, quando eu falo a matriz associada, gente, eu estou querendo dizer o seguinte, a gente pode, então, associar uma matriz a esse nosso sistema, né? Que matriz é essa? É a matriz. Então, a matriz associada aqui seria a matriz 3, 2, 1. Né? Quando eu falei da história das matrizes, é isso que eu queria dizer. A outra matriz vai ser vai ser 5C, né? Na verdade, é até melhor escrever o C antes do K1, tá? Mas o que vai entrar aqui? É o 5C, né? Tá bom? Vocês estão vendo aí, né? O 5C. Aqui vai ser 5C. Aí o outro termo aqui da matriz é o 0. E aí o outro termo é o quê? O C. E aqui a gente vai ter 1, 4 e 3. Então, essa é a matriz associada ao meu sistema de equações. Tá bom? Então, aqui, ó. C. Vai aparecer aqui, ó. Na segunda linha. Então, a gente pode, ao invés de tentar resolver esse sistema, né, aí eu encorajo agora sim. Agora eu encorajo vocês fortemente a calcular o determinante desse cara. Porque com o determinante, a gente vai ver. Se esse determinante for diferente de zero, então só tem solução trivial isso aqui. Né? Se o determinante for igual a zero, então aí a gente tem mais do que a solução trivial. Como ele está afirmando que esse conjunto tem que ser um conjunto Li, tá? É um conjunto Li. Ele quer que esse conjunto seja Li. Então, nesse caso em particular, nós vamos fazer o determinante, nós vamos forçar esse determinante a ser diferente de zero. E daí, na hora que a gente forçar isso, a gente vai então poder descobrir o valor de C que vai fazer com que essa matriz tenha um determinante diferente de zero para que esses vetores sejam linearmente independentes. Tá? Então, eu vou apagar aqui a linha de cima, tá legal? Pode apagar? Bem, a solução vai estar também embaixo. Vamos pegar o determinante desse cara aqui. Então, eu tenho o determinante da matriz 3, 2, 1, da matriz 5C, 0 e C, e a outra é 1, 4 e 3. Então, como é um determinante 3 por 3, né? Nós vamos usar aquela regra de Savos, então repete aqui a primeira coluna, repete a segunda coluna, 2, 0, 4, e aí nós vamos calcular, então. Vamos lá, primeiro termo, 3 vezes 0 vezes 3, vai dar 0. Aí o outro termo, 2 vezes C vezes 1, vai dar 2C. E o terceiro termo vai ficar 5C vezes 4, então vai ficar mais 20 vezes C. Agora aqui do outro lado, ó. 1 vezes 0, 0. Vai ficar menos, vou colocar aqui entre parênteses, tá? Agora, menos aqui, tá? Vai ficar menos 0. Aí o outro termo vai ficar 3 vezes C vezes 4, então vai ser mais 12C. E aí depois vai ser
2 vezes 5, C vezes 3. Então, vai ficar 10C, é isso? 30C, né? Então, vai ficar mais 30 vezes C. Tá bom? Então, isso aqui tem que ser igual a zero, tá bom? Um minutinho, deixa eu ver só uma coisa aqui. Não é isso mesmo. 2C, 20C, menos 30B, é isso mesmo. Daí, olha, finalizando aqui, isso aqui, na verdade, qual é a condição disso? Tem que ser diferente de zero, né? Porque a gente quer que os vetores sejam bi. Então, agora notou. A gente cai numa equação de primeiro grau, mais fácil do que eu estava pensando. Eu estava imaginando que ia ser uma matriz de segundo grau. Mas por causa da ordem dos elementos, é uma equação de primeiro grau mesmo. Aí ficou fácil, né? Fica aqui 2C com mais 20C dá 22C. Aí aqui vai ficar menos 12C. E aí aqui vai ficar mais 30C, né? Perdão, menos 30C. Isso tem que ser diferente de zero. Então, a gente tem o quê aqui? 22 com menos 42, é isso? Então, é menos 20C. Confere? Menos 12 com menos 42, com mais 22, menos 20C. Tem que ser diferente de zero. Ó. Então, conclusão. O C pode ser qualquer valor. Ele pode ser qualquer número. Ele só não pode ser quem? Zero. Pode ser qualquer valor, mas ele não pode ser zero. Porque se vocês colocarem C igual a zero, esse determinante aí vai ser nulo. Se esse determinante é nulo, significa que o sistema de equações lineares tem a solução além da solução trivial, então os vetores seriam linearmente dependentes. Aí, então, a condição do C é que ele pode ser um número qualquer. Então, não pode ser o zero. Tem que ser diferente de zero, tá bom? Agora, vamos fazer logo então a outra questão. Vamos no embalo aqui. Papai não, tá? Porque tá tudo na slide. Tranquilinha a questão, né? Bem tranquilinho. Achei até que era mais difícil, devia ter colocado umas mais difíceis. Vamos se eu preparo umas mais complicadas. E aí, deixa eu ver aqui no celular, a outra questão. Aqui é 5. Ah, e a 5 era o seguinte, nós tínhamos isso aqui, né? Então, perdão, questão 3. Então, 5 lá, né? Você tem F1 igual a seno quadrado x, F2 igual a, não sei o que é, F2 igual a cosseno ao quadrado x, e aí nós temos ainda F3 igual a 5. Aí veja que eu estou tratando as funções como vetores, né? Como vetores. Elas podem sim formar um espaço vetorial. Daí ele quer saber, LI, LD, o que é esse negócio aí, né? LI ou LD? Linearmente independente ou linearmente dependente? Então é o seguinte, a gente sabe então que vai ser K1 vezes V1 mais K2 vezes V2 mais K3 vezes V3, isso tem que ser igual a zero, não é? Vetor nulo. Aí daqui, ó, a gente pode imaginar o seguinte. Como eu tenho aí F1, F2 e F3, a gente pode pensar no seguinte. Aí é que vem o pulo do gato. A gente pode escrever isso aqui como sendo 5 vezes F1 mais 5 vezes F2
menos F3, isso aqui vai ser igual a zero. Ah, professora, mas da onde saiu esse 5 aqui? Aí é a sutileza do problema. Porque, vejam só, a função F1 é a função seno quadrado de x. A função F2 é a função cosseno quadrado de x. E a função F3 é 5. Então, se eu escrever uma combinação linear dessa maneira aqui, ó, fazendo 5F1 mais 5F2 menos F3 igual a zero, se eu escrevo a combinação linear dessa forma, eu posso fazer o seguinte, ó, eu posso colocar os 5 em evidência, e aí aqui dentro eu vou ter seno ao quadrado de x mais cosseno ao quadrado de x, menos o 5, isso é igual a zero. E como que eu sei que isso é igual a zero? Porque, vejam só, aí a sugestão do enunciado, né, usar as identidades trigonométricas. O que é seno ao quadrado mais cosseno ao quadrado? Isso aqui é igual a 1. Daí, olha, nesse caso eu vou ter 5 menos 5 igual a zero, ou seja, 0 igual a zero. Tá certo? Então, existe uma forma de eu fazer uma combinação linear com essas funções, de maneira que elas sejam, então, né, linearmente independentes. Tá bom? Então, a gente pode fazer essa combinação aí. Então, tá aí. Temos tudo resolvidinho aí, bonitinho com vocês, tá bom? Então, é isso. É só multiplicar. Multipliquei aqui pelo fator 5, porque como tinha ali o 5, né, na hora que eu somo, né, aí vai ficar certinho, que é só lembrar da identidade trigonométrica, tá? Então, fica 5 menos 5, que vai dar 0. Tá bom? Então, é isso. Então, qual que é a solução aqui? É uma solução não trivial, né? Solução não trivial. Aqui na frente é o 1 multiplicando, né? Então, quem seriam esses coeficientes aqui? K1, K2 e K3? K1 igual a 5, K2 igual a 5 e K3 igual a menos 1. Então, esses caras, né, eles têm uma dependência, né, uma dependência linear. Tá bom? Ai, desculpa aí, meu esposo resolveu fazer barulho na casa agora. É difícil. Resolveu bater nas coisas. Vamos, então, agora voltar para o material teórico. Gente, tudo certo? Alguém ficou com alguma dúvida? Pergunta aí, por gentileza. Tranquilo as questões? Vejam aí se está tudo tranquilo. Nenhuma dúvida? Tá bom, então tudo tranquilo. Então, olha, para finalizar, aproveitar que eu falei ali da função seno, cosseno, então assim, aí eu vou pegar aqui, vai ser do livro texto mesmo, tá? Depois eu vou colocar isso aqui no PowerPoint, eu não tinha colocado, mas eu vou colocar. Porque assim, eu apresentei para vocês vetores na forma de polinômios, né? Apresentei para vocês vetores na forma de matrizes, e agora, por último, nesse exemplo, eu apresentei para vocês vetores na forma de funções, né? Que vocês viram que a gente acabou de trabalhar com as funções trigonométricas, no caso, tá? Então, a gente pode pensar num conjunto de funções, a definição lá do livro do Anton, tá? Mas depois eu ponho no slide. Se F1 igual a F1 de x, F2 igual a F2 de x, Fn foi igual a Fn de x, forem n-1 vezes deriváveis no intervalo de menos infinito a mais infinito, então, esse determinante aqui, ó, dessas funções, do espaço dessas funções que são diferenciáveis, ele é definido como Wronskiano. Tem esse nome engraçadinho aí, né? Então, esse é o Wronskiano da sua função. Estão vendo? Então, vocês têm aqui, ó,
a função F1, F2, pontinho, pontinho, Fn, e aí, ó, vocês vão fazendo as derivadas, né? Então, aqui a derivada primeira, né? Derivada segunda, terceira, pontinho, pontinho, até a derivada n-1, tá? Para ilustrar aqui para vocês, deixa eu passar adiante aqui. Bom, aí aqui ele faz, né, a demonstração, enfim, né, eu vou pular essa parte. Aí tem um teorema que é interessante, que é o seguinte, ó. Cadê o teorema? Aqui. Esse teorema aqui que me interessa. Se as funções f1, f2, pontinho, pontinho, fn tiverem n-1 derivadas contínuas no intervalo de menos infinito a mais infinito, e se o Wronskiano dessas funções não for identicamente zero, desse intervalo de menos infinito mais infinito, então essas funções formam um conjunto linearmente independente de vetores, tá certo? Então, veja que a gente está trabalhando em qualquer tipo de função, né? São funções bem comportadas, né? Funções que vão ter as suas derivadas contínuas aí nesse intervalo, tá certo? Daí a gente pode, então, calcular o Wronskiano, tá bom? Se o Wronskiano não for igual a zero, então essas funções aí formam um conjunto linearmente independente, tá bom? Então, para ilustrar aí para vocês, ó, vamos pegar esse exemplo aqui, exemplo número 9. Olha lá, use o Wronskiano para mostrar que f1 igual a x e f2 igual a seno de x são linearmente independentes. Tá? Então, ele quer que vocês mostrem por meio do Wronskiano, né? Então, agora a gente vai trabalhar com funções, daí a gente pode calcular o Wronskiano. Então, vejam só, eu vou pegar o determinante, então vai ser o valor de f1, o valor de f2. Aí a derivada primeira de f1 e a derivada segunda de f2, tá certo? Então, a derivada primeira de x é 1. A derivada de cosseno, de seno, é o cosseno, né? Então, vocês têm aqui, olha, faz o determinante, então vai ficar x vezes o cosseno de x menos o seno de x, tá? E aí a gente vai ver como é que essa função, esse Wronskiano se comporta nesse intervalo aqui de menos infinito a mais infinito. Aí veja, olha que interessante aqui. Se você calcular o Wronskiano para x igual a π sobre 2, então vocês têm aí π sobre 2 vezes o cosseno do ângulo π sobre 2 menos o seno de π sobre 2, tá? Então, estou só fazendo x igual a π sobre 2 no resultado aqui do seu Wronskiano. Então, quando vocês fazem isso, olha aqui que interessante. O seno de π sobre 2, ele vai ser 1. Não, perdão. O seno de ai meu Deus, π sobre 2 é 40. Não, que 1, que tô doido. Π sobre 2 é o 40. Não, π sobre 2 é o 90, né? Ah, gente, eu vou dar uma bugada aqui, socorro. Deixa eu ver aqui, ficou π, cosseno de π sobre 2, e seno de π sobre 2 vai ficar... o cosseno de π sobre, perdão, cosseno de π sobre 2 é o 90, né? Eu tô doidona já, gente, desculpa, é o cansaço da semana. Tá? Então, o zero, né? Então, você tem zero, o π sobre 2, o π, 3π sobre 2, 2π, né? No ciclo trigonométrico, perdão. Então, o π sobre 2, né? O 90. Então, o cosseno de π sobre 2, ele vai ser zero. Né? O cosseno de π sobre 2 é zero. Mas o seno de π sobre 2 é igual a 1. Agora, engraçado, né? Isso que eu tô achando estranho. Ele escreveu aqui π sobre 2 no resultado. Para mim era para ser menos π sobre 2. Estranho isso. Não sei, ou eu estou muito cansada já, mas então tem alguma coisa esquisita. Então, olha lá. π sobre 2, cosseno de π sobre 2. Esse cara aqui, o cosseno de π sobre 2, cosseno de 90 é nulo.
E o seno de π sobre 2 é 1, que era para dar menos, né, π sobre 2. Às vezes algum erro, tá? Alguma digitação, enfim. Mas, aqui é menos. Aqui é menos. Porque esse termo aqui é diferente de zero. Esse termo aqui é nulo. Esse é. Esse aqui enfim, não entendi não. Mas aí o fato que ele quer mostrar aqui para vocês, né, é que como deu diferente de zero, conforme o teorema, então essas funções elas vão ser linearmente independentes, tá bom? Bom, eu vou encerrar por aqui. O que eu vou fazer agora, assim que encerrar a aula, bom, aí tem outros exemplos, depois vocês podem até ler, tem outro exemplo aqui também com função exponencial, enfim. Aí o resto tudo aqui já foi falado, tá bom? No mais, vocês vão fazer as questões do livro, tá? Eu vou passar para vocês direitinho aí as sessões que vocês devem fazer, tá? Com a numeração. Eu vou disponibilizar, sim, os slides agora, tá? Só apertar a aula aqui, já vou colocar lá no Google Sala de Aula, eu já arrumei os coisinhas ali que estavam faltando, vou deixar lá para vocês e vou deixar a seleção de exercícios que eu gostaria que vocês fizessem para a próxima semana, tá? E aí é o seguinte, alguns exercícios eu vou pedir para vocês me entregarem, tá? Porque eu não sei se a gente já conversou sobre isso, mas vocês estão sabendo que na volta às aulas vocês vão fazer uma prova que vai corresponder a 50% da nota de vocês, e os outros 50% serão referentes a exercícios, trabalhos que vão ser realizados aí ao longo das aulas, tá? Então, assim, para que vocês possam pontuar, eu vou passar alguns exercícios que vocês devem me entregar no retorno às aulas. Essa prova não é... Olha, o Leandro, assim, eu ainda não tenho maiores informações. Eu sei que, assim, no caso da gente voltar no mês de junho, aí, a princípio, nós vamos fazer uma prova presencial, né? Mas se acontecer alguma coisa daqui até lá, né? Não sei, né? Enfim, como é que vai ser aí? A Patrícia não sabe, mas provavelmente seria online. Tá, eu não sei, gente, eu não tenho maiores informações, não, tá? Mas, assim, se a gente voltar em junho, aí é capaz que a gente faça presencial mesmo, que vai ter o mês de junho todinho de aula, então vocês fariam presencialmente. Vai ter que ver, né, como é que vai ficar esse negócio do decreto. Eu ainda não entendi direito o que vai ser, se vai terminar a quarentena, se não vai, nem eu sei direito dessa tal de quarentena, tá bom? Sim, a gente faz a revisão, com certeza. Mas tá, aqui a gente encerra todo esse conteúdo de álgebra linear, tá? Todos os tópicos que tinham que serem trabalhados aí, os tópicos que estão lá no plano de aula, que foi apresentado para vocês na primeira semana. Então, a gente já trabalhou tudo, agora eu vou só compartilhar os slides no Google Sala de Aula, fazer a seleção dos exercícios que eu quero que vocês façam, e aí vocês vão me entregar. Prova só na volta. Não sei, gente, vamos aguardar, tá? Vamos aguardar essa semana, ver como é que vai ser essa questão da quarentena aí, a próxima semana, e a gente vê, tá? Um dia de cada vez. Ok, pessoal? Então, agradeço a participação de todos, tá? Estudem, façam as questões. Vou mandar agora a seleção para vocês. E é isso aí. Semana que vem a gente começa um novo conteúdo, tá bom? Então, eu vou encerrando aqui. Muito obrigada. Tá legal? E até a próxima, então. Um beijo. Até mais, tá bom? Um beijinho. Deixa eu ligar o vídeo aqui para me despedir. Pronto. Manda a lista dos conteúdos, não? Tá bom, manda sim, manda direitinho, tá bom? Os conteúdos já estão aí no slide, tá? O slide começa com os tópicos que estão contidos no slide, tá bom? Aí já tá lá. Vocês vão ver. Na hora não precisa, eu não vou nem fazer isso. Na hora, o primeiro slide lá, vocês vão ver. Tem lá o slide, né? Da disciplina e pá. O segundo slide são todos os tópicos que vão ser vistos em cada slide, que é tudo que a gente já trabalhou. Tá bom? Então, tchau. Bom fim de semana. Bom descanso.